José e sua família decidem começar uma nova vida, deixando a cidade para trás e mergulhando na beleza da vida rural. Através da conexão com o meio rural, eles embarcam em uma jornada de descoberta, amizades são estabelecidas, e seres humanos e natureza interagem de forma harmoniosa. A terra é seu lar, e cada semente plantada é um passo em direção à construção de uma nova comunidade. Uma história de adaptação, companheirismo e esperança começa a tomar forma e, com ela, surpreendentes frutos e sonhos. Meu nome é José, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade na cidade de Sarandi, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorríamos, avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso ficamos alojados em casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade. Iniciar a vida em uma nova cidade rural foi um remoinho de sentimentos. Conhecer os moradores próximos, descobrir as estradas e recantos, cada dia nós encontrávamos algo diferente. Nos integrando com os habitantes, sentíamos que pertencíamos àquele lugar, como se a pouco e pouco estivéssemos construindo uma aliança com os moradores e a terra. Recordo-me das tardes longas no preparo da terra para a semeadura, e construindo um pequeno celeiro rústico. Era um processo de estudar continuamente, nos adaptando à vida desse local tão distante e diferente do que já estávamos acostumados antes. Dia a dia o campo ficava mais familiar e o vínculo se tornava mais forte. Parecia que, com cada trabalho, estávamos ficando nossas raízes naquelas terras. Conversas em volta da fogueira, trocas de ideias e noites de estrelas, assim eram os dias vividos alguns meses após o nosso chegada à redondeza. Aos poucos, a amizade entre nós e os moradores locais foi crescendo. Convites eram feitos frequentemente para refeições, reuniões ao redor da fogueira e ocasiões onde o Sr. Bento, um dos mais antigos da região, narrava histórias sobre tesouros escondidos. As lendas dessas terras eram conhecidas, supostamente havia ouro enterrado desde os tempos dos colonos. A notícia despertava a curiosidade, assim como o receio. Alguns dos mais velhos nos advertiam sobre mais energias, que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. Mesmo assim, a tentação de encontrar ouro me fazia ficar pensativo. Mas, é importante nos lembrar que nem sempre tesouros escondidos nos trazem fortunas, às vezes eles nos trazem problemas de uma forma que nem sonhamos. Certa noite, tive um sonho atormentador, que me surpreendeu de forma desconcertante. Na minha visão, vi uma estrada que eu já tinha percebido antes, uma cerca e uma árvore. E no pé da árvore, no barranco da rodovia, algo estava enterrado. Parecia uma caixa, e eu me questionei sobre o que poderia conter dentro dela. Então, comecei a cavar, carregando ansiedade e desejo. No entanto, quando abri, meu choque foi imenso. Não era uma caixa, era um caixão. Vi-me lá, com as mãos sujas de terra, contemplando um esqueleto e um monte de moedas de ouro e correntes reluzentes. A sensação foi tão realista, que quando acordei, meu coração quase saltou para fora do peito. Contei tudo à minha esposa naquela manhã, ela ficou aterrorizada tanto quanto eu. Parecia que o passado estava me dizendo algo, muito mais que um simples sonho. Silvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho. Ela nunca foi se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais, e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Silvia temerosa. Depois de alguns dias desde o pesadelo, e minha querida esposa Silvia não estava bem.
Toda vez que ela se dirigia à floresta para buscar lenha, ela estava convencida de que havia alguém a observando. Ela ficou tão aterrorizada que acabou temendo ficar sozinha dentro de casa. Isso me deixava triste, mas eu estava sem saber como poder ajudar. Parecia que algo sinistro pairava ali perto, e isso desestabilizou significativamente o nosso lar. A nossa casa, que antes era tranquila, agora está atormentada por esta presença assustadora. Um dia de manhã, movido pela maldita ganância, resolvi ir até o local que havia visto no sonho. Coloquei uma velha pá no carro e peguei a estrada, o local era perto. A adrenalina tomava conta do meu corpo conforme eu me aproximava do local, serpenteando pelas estradas de terra, entre fazendas e matas nativas. Cheguei enfim ao local. Era exatamente igual ao meu sonho, a árvore, a cerca de madeira, tudo igual. Retirei a pá do carro e quando ia começar a cavar, um arrepio tomou conta do meu corpo. Uma sensação horrível de que algo maligno estava presente ali, senti náuseas e uma sensação ruim. Um medo imenso tomou conta de mim de repente. Não tive coragem de prosseguir, o medo foi maior, coloquei a pá no carro e voltei para casa o mais rápido possível, mas algo maligno me acompanhou sem eu dar conta disso. Naquele anoitecer, nos reunimos e desfrutamos de um delicioso jantar, conversando sobre o sítio. Por fim, foi hora de dormir. No entanto, logo depois, tive um sonho terrível, que me deu uma sensação de que estava sendo perseguido por algo desconhecido. E quando acordei, minha esposa também estava acordada por causa dos meus gemidos e gritos. Tentei lhe explicar sobre o pesadelo, mas antes que pudesse terminar, ouvimos um barulho alto no telhado da casa, como se alguma coisa estivesse tentando derrubá-lo. O medo tomou conta de nós, então ficamos ali, esperando que aquele momento passasse. Em meio ao silêncio, comecei a orar para que tudo aquilo se dissipasse. Toda a nossa casa parecia estremecer, e parecia que havia algo maior que nós lá fora. Era um som de passos fortes, e uma respiração que parecia vir de algum lugar desconhecido. Ficamos aterrorizados, e com medo que o teto desabasse. Então, de repente, ouvimos algo que nunca havíamos ouvido antes, o som de asas gigantes batendo no ar. Mais ainda, a nossa casa inteira começou a tremer. Era como se algo gigantesco estivesse saindo voando acima do telhado e o último som que ouvimos foi o bater de asas deste ser misterioso que nos deixou completamente aterrorizados. Depois de curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante, voava distante, sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em algum lugar das montanhas vizinhas. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de tremor e insegurança me atormentou indefinidamente. Me recordo nitidamente daquela vez que conversamos com os moradores e contamos que tínhamos avistado aquela criatura. Uma senhora, chamada Maria, com idade já avançada, nos escutou com interesse enquanto relatávamos o acontecido. Seu olhar, enrugado, tinha um aspecto de familiaridade, talvez identificando algo que dizíamos. Quando lhe contamos sobre o ser bizarro, ela abanou a cabeça tranquilamente como se existisse algo familiar em sua memória. Ela iniciou a nos contar sobre contos que ouvia quando era criança. Seu pai, um dos antigos moradores, falava sobre alguma criatura que assombração aquela região. Porém, há tanto tempo ninguém mencionava isso. Para nossa tristeza, a narrativa daquilo que testemunhavam era exatamente a mesma criatura que tínhamos visto. Aquilo nos trouxe um sentimento estranho, como se a nossa experiência não fosse algo incomum, e sim fizesse parte de algo antigo que aquela comunidade abrigava. É assustador pensar que aquilo que enfrentamos pode ter se iniciado há tanto tempo atrás naquela localidade. Me chamo João e, até um mês atrás, eu era um homem cético, que não acreditava em histórias de fantasmas ou assombrações. Mas tudo mudou durante uma pescaria noturna no rio Paraupeba, em Minas Gerais.
A experiência foi tão real e aterradora que ainda me assombra quando fecho os olhos. Era uma noite sem lua, e o céu estava coberto de nuvens densas. Eu e meu amigo Carlos decidimos que seria uma boa ideia pescar à noite, quando as águas estavam mais calmas e os peixes mais ativos. Chegamos ao rio por volta das 22 horas, armamos nossas varas e nos acomodamos em uma pequena canoa. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som suave da água corrente. Depois de uma hora sem sucesso, ouvimos um som estranho vindo da margem. Parecia um gemido, baixo e constante. Carlos, sempre curioso, sugeriu que fossemos investigar. Remamos lentamente até a margem, onde a névoa se tornava mais densa e o som mais claro. Ao desembarcarmos, notamos uma figura ao longe, aparentemente uma mulher, parada na beira do rio. Ela usava um vestido branco, ensopado, e seus cabelos negros caíam sobre o rosto. Chamamos por ela, mas não houve resposta. A figura simplesmente ficou ali, imóvel, como se não nos visse. Aproximamo-nos cautelosamente, e foi quando ela levantou a cabeça. Seus olhos eram dois buracos negros, vazios, que pareciam sugar toda a luz ao redor. Um calafrio percorreu minha espinha. Carlos tentou falar com ela novamente, mas, de repente, ela começou a caminhar em nossa direção, flutuando levemente sobre a grama molhada. Apavorados, voltamos correndo para a canoa e remamos o mais rápido possível de volta ao centro do rio. Olhando para trás, vimos a figura parada na margem, ainda nos observando. O gemido se transformou em um grito agudo que ecoou pela noite, enchendo o ar de uma sensação opressiva. Voltamos para casa em silêncio, e Carlos sugeriu que esquecêssemos o que vimos. Mas não consegui. Fui pesquisar sobre o local e descobri que, há muitos anos, uma mulher havia se afogado naquela área do rio. Desde então, pescadores relatavam avistamentos de uma figura feminina assombrando a margem nas noites sem lua. Não voltei a pescar desde então. As noites são mais longas agora, e aquele olhar vazio ainda me atormenta. Rezo para nunca mais encontrar aquela assombração, mas sinto que, de alguma forma, ela ainda me observa, esperando o momento certo para aparecer novamente. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se inscrevam no canal para mais histórias aterrorizantes e emocionantes. Compartilhem com amigos que adoram um bom susto. E não percam o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora mesmo. Até a próxima!